Bem-vindos de volta ao seu canal Plano B Investimentos. Hoje eu vou falar para vocês aqui algumas verdades sobre a Sanepar, então que ninguém te conta sobre a Sanepar. É uma boa empresa, ainda vale a pena investir? Então eu vou trazer a minha visão aqui sobre Sanepar, já que no meu último vídeo vocês comentaram bastante sobre Sanepar. Então me sintam mais do que na obrigação de trazer aqui para vocês, falar um pouco sobre a empresa. Então, se você gostar desse vídeo, deixa o like aí, comente aqui embaixo se você tem Sanepar, o que você acha sobre as ações da Sanepar, e fica comigo até o final do vídeo aí, antes de comentar qualquer coisa sobre a Sanepar, fica comigo até o final do vídeo para ver se você concorda com esse raciocínio ou não. Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Primeira coisa, é indiscutível que a Sanepar é uma boa empresa, que a Sanepar ela tem lucros crescentes, igual eu vou mostrar aí para vocês aí o último relatório dela. Claro que eu sei que vocês já viram, mas só para dar uma pinceladinha aí sobre a Sanepar, antes da gente comentar aqui sobre os prós e contras em ter Sanepar na carteira. Então vamos lá, pessoal, vou jogar aí na tela para vocês. Não repara, né, que meu lapela deu pau, parece que no meu último vídeo o áudio ficou muito ruim. Algumas pessoas falaram sobre isso, então peguei aqui um fone aqui rapidão, mas depois vamos correr atrás de um lapela de novo. Então vamos lá. Então aqui, pessoal, foi o último resultado da Sanepar do primeiro trimestre de 2022. Então podemos ver que ela vem aí com seu lucro líquido crescente, ela tem o crescimento de EBITDA, que querendo ou não, são bons números para a empresa, vendo que ela vem crescendo aí, e o crescimento da receita líquida também veio crescendo 14,7%. Então, assim, basicamente, eu sei que todos já viram esses relatórios da Sanepar, estamos vendo que a empresa está crescendo. Então, podemos ver que a empresa tem crescimento. E, querendo ou não, receita, lucro líquido crescente, receita crescente, a cotação deveria acompanhar. Mas por que a cotação não está acompanhando esse crescimento da empresa? Vamos falar isso mais no final do vídeo. Então aqui, tirando esses indicadores que eu mostrei para vocês rapidamente, vamos no Status Invest. No Status Invest, podemos ver que a cotação da empresa está com 3,72. Está sofrendo uma queda nos últimos 12 meses de 0,80. Ou seja, a empresa ela teve a sua mínima em 52 semanas de 3,40 e a máxima de 4,4. Um dividend yield aí, comparando com essa cotação aqui, de 6,36. Teoricamente, temos bons números para quem comprar hoje, basicamente pensando nessa pegada, que ela distribuiu aí 23 centavos. Então, aí entra o primeiro contra da Sanepar. Por mais que a Sanepar é uma empresa boa, é uma empresa perene, é de um setor de algo que você precisa para a vida inteira, que querendo ou não, água, você vai depender de água o tempo inteiro, mas não dá para ficar só nesse disco arranhado. Temos que falar alguns pontos contra também da Sanepar, que o primeiro é esse dividend yield, que com certeza esse 0,23 foi o que ela anunciou um ano anterior. Então quem recebe, quem tem as ações da Sanepar, ele recebe um ano depois, e esses dividendos não são ajustados pela inflação. Então isso aí é o primeiro ponto. Porque o investidor hoje, ele busca cada vez mais uma empresa que anunciou o dividendo, no máximo ali assim, um mês depois ele paga. Então, essas empresas hoje que são mais procuradas. O primeiro ponto é essa demora em pagar dividendos. E querendo ou não, já que, se descermos aqui, antes de falar dos números dela, já que a receita da empresa só vem crescendo, ela poderia sim distribuir um pouco mais aí de dividendos. Então, olhando aqui nos últimos 10 anos, eu poderia colocar o máximo aqui, que aí fica mais evidente esse crescimento de receita líquida. Mas se pegarmos aqui só os últimos 10 anos, podemos ver que em 2012 era uma empresa que lucrava ali pouco mais de 2 bi, e agora já está chegando aí a 5,2, ou seja, o crescimento dela, olhando graficamente, é exponencial. Então podemos ver que é uma empresa que cresce receita, é uma empresa que tem demanda, vem crescendo. Então por que a empresa está empacada assim? Podemos ver alguns pontos aqui que eu queria trazer. Eu não estou falando que a empresa é ruim, pessoal, muito pelo contrário. Já fiz muito vídeo da Sanepar, gosto sim da Sanepar, apesar que todo mundo sabe que a minha queridinha mesmo é Copasa, mas eu tenho que trazer os dois
pontos aqui para vocês. Eu não posso fazer igual a maioria dos YouTubers, só ficar no mesmo disco arranhado e falar, ah, mas é uma empresa perene, tem receita crescente e é uma empresa ótima. Porque, querendo ou não, isso aí todo mundo já sabe. Mas quais que são os pontos contra? Então, o que acontece, pessoal? Com o novo marco regulatório do saneamento, hoje, qualquer empresa pode concorrer à licitação de tal lugar, de tal cidade, de tal estado, etc. Sabemos que, para se lançar rede de água e esgoto, é um investimento muito pesado. Por isso que até hoje, o sonho de todo governo é colocar saneamento em 99% dos lares do Brasil. Que isso é algo que não temos hoje. Porque, querendo ou não, como eu já falei para vocês, é algo muito caro. E existe aquela viabilidade de qualquer empresário, qualquer empresa em si, seja estatal ou seja privada, existe esse lance de viabilidade, para ver se é viável ou não. Porque você não vai lançar aí, por exemplo, X quilômetros de rede de água e esgoto. Vamos supor aí que você vai gastar 1 bilhão para fazer isso. Vamos pôr na casa de milhões mesmo. Vamos supor que você vai gastar 10 milhões para você lançar uma rede em determinado bairro novo, algo assim. E, querendo ou não, vamos supor que naquele bairro novo ali tenha uma pequena comunidade de 100 pessoas. Você sabe que para você reaver esse dinheiro de volta vai demorar bastante. De repente, deixando ele parado ali só em caixa da empresa, ou em um Tesouro Selic, ou qualquer coisa assim, você vai ter muito mais... você vai ter um retorno muito mais rápido. Então, a jogada é basicamente essa. Por mais que é triste falar que muitas das vezes algumas famílias, algumas não, várias famílias são penalizadas por causa dessa jogada, mas se você fosse empresário, você pensaria da mesma forma. Então, antes de qualquer negócio, não importa se é saneamento ou o que seja, até um pequeno negócio de cachorro-quente, você tem que ter viabilidade, porque senão o negócio não gira, a engrenagem não gira. Então, por isso que esse novo marco regulatório do saneamento, ele veio para fazer o quê? Olha, se a empresa X não quer levar água e esgoto para determinado lugar, eu tenho essa vaga em aberto aqui. Alguém cobre pelo valor X, pelo valor Y, aí se começa aquele leilão ali, para ver quem que faz aquilo com o menor capital possível. Então, pequenas empresas nascem com essa oportunidade. Assim como o provedor de internet. Antigamente, era só Oi para tudo, e nisso aí veio criando ali vários provedores regionais com um serviço bem melhor por um custo acessível. E nisso aí nasceram aí vários provedores de internet. Então, basicamente, essa mesma pegada. Eu só resumi assim, porque tem várias pessoas que só ficam naquele disco arranhado de a empresa manda e desmanda. Não é bem assim, pessoal. Então, assim, vamos continuar o vídeo aqui, já que eu dei essa pincelada aí para o entendimento de todos. Então, o que aconteceu com... o que vem acontecendo com isso? Sabemos que a Sanepar passou pela aquela crise hídrica, que teve um forte período ali sem chuvas ali para a região do Paraná, e nisso, a Sanepar ela foi muito penalizada, porque foi uma empresa que, assim, lucra, mas acaba que não expandiu os negócios, vamos dizer assim, da forma que deveria. Porque o Paraná não é a primeira vez que ele sofre uma crise hídrica da forma que foi. Tá certo que foi uma mais severa dessa vez, mas já é recorrente essa falta de chuva no estado do Paraná. Então, por causa disso, e também com essa questão do marco regulatório, do saneamento, começou esse auê aí de outras empresas verem oportunidades aonde que a Sanepar não tem aquele serviço de excelência. Então, já começou algumas coisas a acontecerem. Então, a primeira dela foi aqui no dia 18/3/2022. Eu sei que é uma notícia mais antiga, mas vale a pena trazer aqui para dar embasamento ao vídeo. Sanepar SAPR11, porque sempre eles vão trazer a Unity por causa que tem mais liquidez.
como a perda de concessão em Maringá poderia afetar a empresa. Então, assim, eu não vou ler toda a notícia aqui para vocês, mas o que que acontece? Havia uma concessão que dava o direito para a Sanepar até 2040. Então, havia sido prorrogado isso. Só que o que que acontece? Estava sendo questionado essa questão da validade de um aditivo assinado em 96, que havia prorrogado essa concessão da Sanepar até 2040. Então, por causa disso, a cidade de Maringá disse que Sanepar perdeu na justiça todas as ações tentando provar que o aditivo era legal. E, claro, a Sanepar correu atrás disso, então podemos ver aqui em outra matéria aqui, que a Sanepar propôs um acordo com a Prefeitura de Maringá após o STF anular o contrato de concessão. Então, ali assim, a Sanepar, ela veio à tona, né, falando, olha, podemos fazer isso, mais aquilo, vamos investir X, Y, Z. Eu acho que até fala aqui quanto que seria o investimento que a Sanepar ia fazer em Maringá. Então, aqui não fala os valores, mas nesse outro site aqui eu encontrei que a Sanepar oferece 217 milhões em acordo com Maringá, dizem fontes. E, querendo ou não, pessoal, Maringá, ela é a terceira maior receita da Sanepar. Então, a Sanepar ela vai fazer o impossível para não perder essa receita de Maringá. Voltando aqui, o que que acontece, pessoal? A Sanepar, ela viu o risco de perder uma das suas maiores receitas, que é a terceira maior receita dela, e ela viu agora, com como eu já falei para vocês, desse novo marco regulatório do saneamento, ela vê essa possibilidade cada vez maior, não só dessa cidade, mas de outras cidades também. Então isso aí acaba afetando bastante. Por isso que o mercado, querendo ou não, o mercado não é besta. O mercado não vai precificar uma ação, por mais que está havendo a receita recorrente, mas com esse risco eminente de perder receita no futuro. Ela não pode perder ali a sua terceira maior fonte de renda. E não só isso, como ela veio aí deixando de lado alguns investimentos com o passar do tempo, o mercado acaba penalizando a empresa, esperando para ver qual que vai ser da Sanepar nos próximos anos. Então, em resumo, hoje, a Sanepar é uma boa empresa sim, mas ela tem esses riscos ali mordendo seu calcanhar. E hoje, por causa de tudo que ela passou, ela deve sim, e ela vem aportando bastante em melhorias para sua rede. E ela vai fazer o impossível, assim eu acredito, para manter esses contratos e ganhar novos contratos. Então, a Sanepar é aquela faca de dois gumes. Então, pessoal, qual que é a visão para a Sanepar hoje? É uma empresa boa, de receita recorrente, lucro líquido recorrente, lucro líquido crescente, na verdade, porém, ela existe esse risco dela perder contratos importantes, concessões importantes. É isso que o mercado está de olho. A cotação poderia ter acompanhado esses lucros que ela vem reportando e hoje está aí na casa de R$ 6,00, R$ 7,00, como deveria ser. Mas, devido ao fato de existir esses riscos dela perder receita em um curto prazo, vamos pôr aí curto, médio prazo, por isso que o mercado ainda não precificou. Não estou aqui falando assim, como se eu fosse o dono da verdade, porque isso é o que eu acho, pessoal. E estou aberto, claro, a um debate saudável, desde que ambas as partes se respeitem, a opiniões contrárias. Mas eu acredito que ainda não foi precificada as ações da Sanepar devido a esses riscos. Mas toda empresa que está num setor perene, que tem receita recorrente e lucro líquido crescente, são empresas boas de você colocar na carteira. Então, hoje, Sanepar está em um ótimo preço, um ótimo valor, porém vem com esse risco atrelado. Dá para ter Sanepar sim na carteira, mas com cautela, porque se ela perder aí 30%, 40% da sua receita, temos que ver como que isso vai impactar de fato na empresa. Sanepar está em um ótimo período de compra. Não é recomendação nem de compra nem de venda, mas está num ótimo período de compra, por causa que ela sofre com todos esses barulhos que andam fazendo. E, claro, eu acredito que pela empresa ser líder ali no estado do Paraná, é uma empresa que vai fazer de tudo para manter essas receitas e adquirir novas receitas. Porém,
existe esse risco de perder alguns pontos estratégicos para a empresa, e isso aí o mercado já vem penalizando por causa que qualquer barulho ou qualquer risco que exista, o mercado sempre vai penalizar aquilo. Então eu acredito que dá para ter Sanepar sim na carteira, continua uma empresa boa, diferente do que a maioria pensa, Sanepar paga muito pouco, Sanepar paga um ano depois, mas é uma empresa que até hoje não deu prejuízo, então é uma empresa muito boa sim, porém, é uma empresa de longo prazo, não adianta esperar aí, Sanepar, ela poderia soltar aí R$1 de dividendo como dividendo extraordinário, mas é algo que não dá para a gente contar com como que vai acontecer. Então, é algo que temos que esperar que já assim que isso passar e ela fechar concessões maiores e até mesmo poder alcançar novos clientes, é uma empresa que pode destravar valor. Porém, tem que ter paciência. Não adianta comprar o papel hoje a R$3,70 e poucos e esperar ele bater R$5 mês que vem, porque isso não vai acontecer. Pode até acontecer porque o mercado é louco, mas eu não vejo isso no curto prazo. Então é uma empresa de comprar e esperar. Fazer igual o Barsi fez lá com a Unipar, se eu não me engano. Ele esperou e 10 anos depois a empresa deu uma enxurrada de dividendos para o homem e aí o homem ficou mais rico do que nunca, mais bilionário do que já é. Então nesse caso aí é uma empresa que vale a pena ficar de olho, vale a pena colocar alguma coisinha na carteira e esperar o longo prazo agir, porque é assim que grandes investidores fazem. Então o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha e comenta aqui a sua visão sobre Sanepar. Você tem as ações da Sanepar na sua carteira? O que você acha dessas ações para o futuro? E se tudo que eu falei aqui foi um monte de blá blá blá, ou se você também concorda com esse raciocínio. Espero que tenham gostado, te espero no meu próximo vídeo, um forte abraço, fique com Deus e fui!